Boa noite, meus queridos irmãos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais uma palestra aqui da Casa Seara de Jesus. Vamos pedir que quem se sentir à vontade possa fechar os olhos por alguns instantes, serenar a mente, tranquilizar o coração, para poder receber todo o carinho e envolvimento dos nossos irmãos espirituais, que a cada um de nós cuida, que a cada um de nós orienta, e que com os ensinamentos de Jesus hoje recebidos aqui, possamos nos melhorar e sermos agentes transformadores para aqueles que estão ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. A passagem escolhida hoje para a gente estudar um pouquinho sobre Jesus é sobre a porta estreita. Ela está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus nos pede para que a gente possa seguir pelo caminho mais difícil, porque a porta larga é aquela onde toda a tentação, as vicissitudes da vida se apresentam de forma bem natural e convidativa. Só que toda vez que a gente adentra por esse caminho mais fácil, nós estamos nos afastando das leis divinas, das leis morais, da lei de amor. E o que Jesus nos pede é que a gente tenha essa esperança e esse trabalho, porque é um trabalho árduo de cada um de nós, de seguir pelo caminho que é um pouco mais difícil. Então, quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente sabe que cada um de nós aqui, quando a gente olha para a nossa existência, temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, e muitas vezes não conseguimos entender o porquê daquilo. Se estamos fazendo o caminho certo, procurando fazer o bem, fazendo o nosso melhor, por que ainda sofro tanto? Ou por que eu vejo que uma pessoa tão boa e tão honesta e caridosa também tem sofrimentos? E aí é que a doutrina espírita vem nos auxiliar e nos elucidar com o que Jesus disse há muito tempo atrás e a gente não conseguia entender. Era um pouco ainda escuro para cada um de nós, que é sobre a reencarnação. Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, que é preciso renascer para poder se tornar melhor, ele fala sobre a reencarnação. Se não houvesse a reencarnação, como nós, espíritos, filhos de um Pai tão amoroso que é Deus, poderíamos evoluir? Haveria uma injustiça se só alguns fossem escolhidos para poder receber coisas boas, ficar bem, e outros sofressem tanto. E aí entra na primeira pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos. Ele pergunta assim: que é Deus? E eles respondem que é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E dentre as características, dentre as qualidades, a gente tem que ele é infinitamente bom e justo, amoroso. Como então poderia um Deus tão bom querer que alguns de seus filhos, de suas criaturas, ficassem relegadas a uma existência dificultosa, dolorosa, ou que não tivessem merecimento ao bem-estar? É aí, através da reencarnação, que a gente entende tudo isso. A reencarnação é o quê? O espírito, ele é criado, todos os espíritos são criados iguais, ignorantes, no sentido de não ter o conhecimento ainda avançado, não no sentido de ser mal. E aí, com o passar das existências,
a gente vai aprimorando e, através do nosso livre-arbítrio, vamos tendo a capacidade de agregar e evoluir. Só que não seria possível, em uma única existência, a gente conseguir tamanha evolução. Então, a gente vem do mundo espiritual, reencarna no planeta aqui, com esse corpo material, passa por experiências, por aprendizados, melhora algumas situações e aí retornamos para a vida espiritual. E lá nós temos também todo o apoio e o amparo para que a gente aprenda, melhore e possa voltar a reencarnar com a oportunidade de progredir. Porque na questão 167 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre o objetivo da reencarnação, os Espíritos nos dizem, é o progresso, é a forma que nós temos, que recebemos de melhorar. E nos itens seguintes, ele vai falar sobre a justiça da reencarnação, que é quando a gente recebe, através das nossas vidas sucessivas, em novos corpos, em novas existências nos mundos materiais, para a gente concluir essa tarefa de evolução que não é possível em uma única existência. É a esperança que nos é dada para a gente entender que o sofrimento, muitas vezes hoje sofrido, além de ter uma causa, que pode ser do passado, afinal de contas, como espírito, nós trazemos essa necessidade de reparar danos causados, não basta a gente entender que erramos, a gente precisa nos arrependermos, para daí corrigirmos, e é através da reencarnação que a gente vai corrigir. Eles dizem que é um momento de expiação, quando a gente passa por aqui para corrigir aquilo que a gente causou danos, e ao mesmo tempo aprender e evoluir. E essa metodologia que o nosso Pai nos dá é nossa oportunidade de cada um de nós aprendermos individualmente e na coletividade. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro através da empatia, quando a gente pratica a caridade no seu sentido real, que é o de trabalhar o amor, a gente está evoluindo, a gente consegue colocar a lei de amor em ação, que é uma das leis mais bonitas que nós temos. A gente entende que não é fácil, claro, quando estamos aqui prontos para trabalhar, para evoluir, não parece tão difícil, só que a gente precisa lembrar que todos nós temos a ajuda dos nossos amigos e irmãos aqui encarnados, a ajuda dos nossos irmãos espirituais, que estão sempre atentos para nos auxiliarem, mas é preciso que a gente consiga fazer escolhas bem feitas quando a gente decide, por exemplo, fazer uma oração, quando a gente procura se instruir para agir de uma forma diferente do que a gente estava agindo antes. E no Espiritismo, a gente sempre ouve a famosa frase de reforma íntima, que tem o objetivo de nos tirar do lugar em que nós estávamos, com os velhos hábitos, com as vicissitudes que ainda não foram totalmente corrigidas, para a gente ir para um passo além, que é o quê? De começar a refazer o nosso caminho, mantendo as experiências, a nossa história, mas com novas atitudes, aprendendo a respeitar, a perdoar, a amar o próximo como a nós mesmos e a ressignificar valores que muitas vezes nós deixamos para trás, principalmente no momento onde todos nós estamos buscando ter, e agora o momento é de buscar o ser aquele que pode
consolar, que pode orientar ou apenas ficar juntos. Tem uma passagem de Chico Xavier em que ele recebe uma mãe que havia perdido seu filho e ele não tinha muito como ajudá-la naquele momento. E o que ele fez? Ele se colocou ao lado dela e chorou junto por 2 horas, até que ela pudesse se acalmar e aí então receber alguma orientação. É esse o momento em que somos convidados a fazer diferente. Não temos fórmulas prontas para cada um siga desta forma, haja deste modo que vai dar tudo certo. Nós temos orientações do Evangelho, que é a nossa cartilha, que Jesus não escreveu, mas que relatada pelos discípulos e apóstolos, a gente consegue entender o trabalho que Jesus fez e o nosso caminho a seguir. O nosso jeito de fazer, sempre baseado nos ensinamentos de Jesus, que nos pede sempre que a gente dê uma oportunidade, que a gente olhe para o outro com carinho, com amor. A Terra hoje está classificada ainda como um mundo de provas e expiações. Por que isso? No momento evolutivo em que nós estamos, ainda muitos dos nossos instintos, eles prevalecem. Então, precisamos entender como minimizar o uso do instinto e agir com um modo mais carinhoso, mais racional, que vem sendo o nosso processo de melhora. E para isso, a gente está aqui espiando as nossas dificuldades, provando, isto é, fazendo um trabalhinho de melhorar as nossas paixões e vicissitudes para seguir para um processo que é o quê? Para um mundo de regeneração. Então, ainda é natural que tenhamos muito choro e ranger de dentes, como diz na passagem da porta estreita. Só que isso não pode nos servir para paralisar e falar, puxa, não está valendo de nada o meu esforço. Pois está sim, é através do esforço individual que cada um faz, que a gente vai ser avaliado e aí teremos os méritos, seja aqui nessa existência ou seja em outras existências, porque nós não temos, não tem um número certo. Quantas vezes eu precisarei reencarnar até que eu seja um espírito puro? Essa resposta não existe. Por quê? Depende da velocidade e da evolução de cada espírito. De quanto de esforço que nós queremos colocar e empregar para poder seguir adiante. Então, passar pelo sofrimento e aprender com ele, entender o porquê que ele está acontecendo e qual é o objetivo quando eu conseguir superar, é um passo gigantesco que a gente tem, ao invés de a gente se deparar com um obstáculo, ficar paralisado e reclamar. Jesus, ele sempre nos deu a oportunidade de evoluir. Quando ele dizia assim, vai que a tua fé te curou, ele nos dava a oportunidade de fazer o que ele fez e muito mais. Por quê? Ele via o potencial que cada um de nós temos e o nosso desejo de progresso. Porque muitas vezes é dado a cura, é dado ajuda àquele que ainda não está preparado para receber, porque ainda não tem vontade, e aí a pessoa retorna ao ponto que ela estava logo depois. Seja, por exemplo, na nossa vida atual, algum dependente químico, alguém com problemas financeiros, ou problemas de saúde, se a pessoa não quiser ajuda, por mais que façamos a nossa parte, algum tempo depois ela retorna à mesma situação. É preciso ter o desejo de querer progredir. E com o desejo, a ação, que é o quê? O trabalho. Madre Teresa de Calcutá dizia que mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que apenas oram.
E Jesus nos pede que essa oração seja orar e ação, a produção de algo. Então, entender o aspecto da reencarnação e das nossas dificuldades e a possibilidade de melhora sempre é o que consola e é o que vai nos fazer o quê? Conseguir passar por essa jornada com um sorriso, com a esperança. E, claro, sempre que necessário, a gente pode pedir ajuda, ajuda da ciência, ajuda dos amigos, ajuda da religião, ajuda dos irmãos espirituais, mas sabendo que a escolha e o trabalho é de cada um de nós, para que individualmente possamos evoluir e conjuntamente possamos também elevar a condição desse planeta hoje de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é o caminho que estamos seguindo. Então, que possamos ficar em paz, tranquilos e agradecer esse aprendizado. Fiquem com Deus e até mais.